O fruto de um coração transformado é o tema da nossa mensagem de hoje. O fruto de um coração transformado. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Diz o texto: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua... Vamos ler de novo? Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Irmãos, Moisés está atravessando um dos momentos mais difíceis do ser humano, da vida do ser humano. Moisés está atravessando o último dia, e ele está aqui no último dia da sua vida. Sabe, quando eu li esse texto, eu fiquei, meu Deus do céu, sabe, deu assim lá no fundo da alma. Porque nós estamos olhando para um episódio derradeiro. Esse antes da sua morte não é uma referência cronológica. Não é um tempo, porque todos nós sabemos que estamos antes da morte, sim ou não? Não importa quando você vai morrer, mas você está antes da morte. Tudo que você está fazendo agora, você está fazendo antes da sua morte. Mas não é essa referência que o texto nos traz. Quando o texto nos traz Moisés, essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte, está falando exclusivamente do dia. Não está falando de um episódio futuro, sabe-se lá quando Moisés vai morrer. Não. Quando você olha para o capítulo anterior, o capítulo 32, o capítulo anterior, versículo 48 ao versículo 50, você vai ver que Deus havia dito a Moisés: suba ao monte, contemple a terra, porque você vai morrer. Olha que coisa doida isso. Deus manda Moisés subir ao monte. Você sobe o monte, olha a terra prometida, contempla com os teus olhos que eu sou fiel, eu estou cumprindo o que eu prometi, porque você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida. Você vai morrer. E o que acontece aqui? Foi isso que me impactou. Porque antes, depois dele receber o aviso de Deus, depois dele receber essa convocação, sobe o monte, contempla a terra porque você vai morrer, antes de Moisés subir, o que ele faz? O que ele faz? Abençoa o povo. Abençoa o povo. Preste atenção. Mais uma vez, não era um aviso para um dia qualquer, era um aviso para aquele momento. Moisés sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Moisés sabia que o seu ministério estava chegando ao fim. Moisés foi avisado por Deus que ele não entraria na terra prometida. Moisés sabia que aquele seria o último dia da sua vida. E as suas últimas palavras públicas, que Moisés fala, não são palavras de reclamação. Não são palavras de autopiedade. Ai, coitado de mim. E nem de ressentimento. Eu quero que você entenda isso aqui. E Moisés tinha toda a razão se ele, no último dia da sua vida, no último momento da sua vida, ele chamasse o povo e dissesse: vocês, parte do que vai acontecer comigo hoje, a culpa é de vocês. Entenda isso aqui. Durante 40 anos, Moisés conduziu pelo deserto um povo murmurador. Durante 40 anos, Moisés conduziu pelo deserto um povo que só sabia murmurar, que resistia à vontade de Deus. Um povo que se rebelava continuamente contra Deus. Moisés poderia terminar a sua vida, terminar os seus dias, apontando culpados.
Moisés poderia terminar os seus dias alimentando ressentimentos. Moisés poderia acabar os seus dias gastando as suas últimas palavras falando de si mesmo. Olha como eu fui bom. Olha como eu fui bacana. Ele poderia acabar os seus dias liberando um monte de palavras de ressentimento contra o povo, reunindo o povo e dizendo, olha só, vocês não me obedeceram por 40 anos, eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas Moisés tinha toda a razão se ele fizesse isso, mas não é isso que acontece. Moisés sabia que tinha algo mais valioso para entregar. Então, antes de subir ao monte, antes de morrer, Moisés abençoa o povo. Moisés abençoa o povo. E esse texto nos ensina, então, a primeira verdade sobre o que é ter um coração transformado. Primeiro, um coração transformado continua produzindo vida. O fruto de um coração transformado é que ele continua produzindo vida. Preste atenção, você não entendeu. Moisés está no último suspiro. E o que ele faz? Abençoa. Ele reúne o povo e abençoa o povo. Preste atenção, isso aqui é maravilhoso. Isso é fruto de um coração transformado. Esse é o fruto de um coração transformado, porque Moisés vai encerrar o seu ciclo, Moisés vai encerrar a sua vida fazendo exatamente, reproduzindo exatamente aquilo que ele já tinha vivido em toda a sua história. Pessoas amarguradas, não espere que elas encerrem ciclos da sua vida com gratidão. Você investe em pessoas, você acredita nelas, você chama para perto, você dá o seu coração, você entrega a sua vida, o seu ministério, você entrega seus valores para que a pessoa caminhe com você. Mas chega um momento da vida dela que ela decide não caminhar mais. Ela decide que agora ela precisa ser independente, que ela tem que fazer as coisas do jeito que ela quer e não mais por um direcionamento de Deus, da liderança, seja lá de quem for. Não espere que pessoas que viveram uma vida de ingratidão sejam gratas no encerramento de um ciclo da sua vida. Sabia que tem gente que sai e nem sequer fecha a porta? Já aconteceu isso com você? De pessoas que você investiu, de pessoas que você cuidou, e que um dia simplesmente viraram as costas, nem sequer voltaram para te dizer, Toninho, estou saindo, obrigado, não dá mais para mim. Sabe por quê? Porque o fruto que essas pessoas carregavam na sua vida não era de gratidão. Não era um fruto que o transformava. Talvez era o fruto que só o fazia tirar proveito do que aquilo lhe estava proporcionando no momento. Tira o doce de uma criança. As crianças que gostam de doce. Tira o brinquedo delas. Aquela criança carinhosa, aquela criança amorosa, que estava, ai papai, mamãe, tira. E você vai ver um coração ainda não transformado. Olha que coisa doida isso aqui. Sabe, Moisés não reúne a família, Moisés não reúne as pessoas e diz, olha, eu vou morrer, então vou dizer coisa boa para vocês. Não. Moisés carrega até o último dia, não tem prazo. Moisés carrega até o último dia da sua vida o fruto de um coração transformado. Então, no último dia da sua vida, não tem como ele negar a essência que ele tem. Não tem como ele negar a essência que ele carrega. E ouça, e essa pregação nem é sobre morte. E essa pregação nem é sobre morte. É sobre encerrar ciclos na nossa vida. É sobre períodos e processos que nós vivemos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que um coração
Um coração transformado, ele continua produzindo vida. Ou seja, enquanto há vida, há oportunidade de abençoar. Enquanto há vida, há oportunidade. Moisés não disse, eu vou morrer mesmo. Deus disse, sobe o monte, avista a terra, porque você não vai descer, você vai morrer aqui. Moisés poderia ter pensado, Alessandro, esse povo foi ingrato, esse povo foi murmurador, esse povo foi reclamador, esse povo só me deu dor de cabeça a vida inteira, já vou subir logo. Mas ele não pode negar o quê? A essência. Ele não pode negar o fruto que ele tem. E no último dia da sua vida, ele ainda separa um tempo para abençoar o povo. Enquanto há vida, tem muita gente morrendo antes de morrer. Preste atenção, tem muita gente morrendo antes de morrer. E eu não estou falando de morte. Mas tem muita gente morrendo antes de morrer. Ou seja, pessoas que deixaram de ser instrumento de Deus. Pessoas que deixaram de servir. Pessoas que deixaram de encorajar outros. Pessoas que deixaram de investir nas pessoas. Pessoas que deixaram de acreditar que ainda podem ser usadas por Deus. São pessoas que morreram antes de morrer. Porque perderam o propósito. Porque quem carrega o fruto de um coração transformado não para nunca de produzir vida. Quem está comigo? Você consegue entender essa palavra? Eu falei, meu Deus do céu. Porque isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui, se não abrir a nossa cabeça, nós vamos continuar morto antes de morrer. Quando nós achamos que a vida é só sobre nós. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho problema. Pastor, eu tenho tantas dificuldades. Pastor, preste atenção, meu irmão. Moisés tinha todo o direito, humanamente falando, de fechar o coração para o povo. Porque ele falava, o povo não ouvia. Ele falava, o povo não obedecia. Ele dizia, vai para a direita, o povo ia para a esquerda. Ele dizia, não reclame, aí que o povo reclamava. Ele dizia, aí que o povo fazia. Moisés tinha todo o direito, humanamente falando, de fechar o coração e de dizer, graças a Deus que esse ciclo vai se fechar na minha vida. Graças a Deus. Mas ao invés disso, esta é a bênção que Moisés, e aqui está a diferença. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus. Porque o fruto só é produzido no homem e na mulher de Deus. Só homens e mulheres de Deus carregam o fruto de um coração transformado. São pessoas que sabem que devem a sua vida para o reino de Deus. Eu era um bêbado, eu era um perdido, eu estava indo para o inferno, eu estava distante de Deus, e Jesus foi lá e me resgatou. Minha vida pode não ser lá tudo que eu imaginava, tudo que eu gostaria, mas já estou distante de uma eternidade sem Deus. Então a vida que Deus depositou em mim, eu preciso produzir para outros. O fruto de um coração transformado é que ele continua produzindo vida. Moisés tinha razão. Moisés tinha, humanamente falando, todos os direitos. Decepção com o povo, Moisés tinha. Ser injustiçado pelas pessoas, Moisés foi. Preste atenção. Sonhos frustrados, Moisés teve, porque Moisés ia entrar na terra prometida. E Moisés não entra na terra prometida porque ele está liderando um povo. O povo peca, o povo se rebela contra Deus.
E ele acaba caindo na onda de também se rebelar contra Deus. Ele tem o sonho frustrado, ele não entra na Canaã. Você diga, pastor, relacionamentos rompidos. Pastor, muita crítica. Pastor na igreja, pastor no trabalho, pastor não sei o quê, meu irmão. Moisés tinha uma responsabilidade sobre milhões de pessoas. Conduzir milhões de pessoas. Milhões. Você consegue entender isso? A grande diferença de Moisés é que ele não era um homem comum, um homem qualquer. Ele era um homem de Deus. Um homem com coração entregue ao reino de Deus. Um homem com coração entregue, totalmente devotado a Deus, não nas suas práticas religiosas. E essa entrega, essa dedicação, fez com que o fruto amadurecesse dentro dele. Então Moisés carrega ao longo da sua vida. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu já falei isso aqui esses dias atrás, eu acho que inclusive. A minha vocação me permite transitar em muitos ambientes, e principalmente em ambientes de luto, ambientes de dor, de sofrimento, de partida. E Alessandro, por incrível que pareça, eu já vi falecidos quase que sorrindo. Quase que sorrindo. E eu já vi pessoas falecidas como se tivesse entrado numa briga para não morrer. Com o rosto, uma expressão de dor, não pela dor, talvez, da enfermidade ou qualquer outra coisa, mas talvez a expressão, e não é sempre que isso acontece, mas eu imagino que talvez seja só a expressão do que realmente a vida daquela pessoa foi. Você consegue entender? E agora eu estou falando sobre morte. Mas quantas pessoas, elas querem encerrar ciclos na sua vida sem encerrar. Elas querem só virar a página e fazer de conta que tudo que foi vivido até hoje não teve valor. Olha o que o texto diz, irmão. Volta lá no versículo bíblico. Olha o que o texto diz. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel. Não tinha como Moisés olhar para aquele povo que o fez tanto mal. Não tinha como Moisés olhar para aquele povo e dizer qualquer outra coisa, a não ser abençoar. Isso é a demonstração de quem tem o fruto de um coração transformado. Porque só quem tem um coração transformado consegue perdoar, consegue amar, consegue servir. E você consegue entender isso? Tem muita gente morta sem ter morrido ainda. São pessoas que decidiram viver para si mesmo. São pessoas que decidiram viver para si mesmos. A primeira marca de um coração transformado, do fruto de um coração transformado, é que ele continua produzindo vida. Não tem prazo de validade. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Sabe qual é o prazo de validade? Nosso prazo de validade, irmãos, é o dia que isso aqui para de bater. É o dia que isso aqui não funciona mais. Aí sim. É o dia que o enfermeiro pergunta a hora do óbito. É nessa hora. Você não tem mais o que fazer.
Salomão vai dizer em Eclesiastes que para a sepultura onde nós vamos não tem ciência, não tem nada. Ela acabou. O fruto de um coração transformado é que ele continua produzindo vida. Segunda marca de um coração transformado. Ele não reage à dor com amargura. Um coração transformado não reage à dor com amargura. Preste atenção, é a graça de Deus que impede que a dor vire amargura no coração. E mais uma vez aqui, Moisés não era vítima das circunstâncias, ele também, já disse, havia pecado. Ele também errou, Deus falou para ele, olha, para que o meu nome seja glorificado no meio do povo, fale a rocha, e a rocha vai jorrar água. Mas de tão, imagina, o povo, Moisés acabou a água, Moisés acabou o pão, Moisés acabou a carne. Parece com alguém, irmãos? Acabou o arroz. Moisés, acabou o gás. Eu disse, ai meu Deus do céu, que hora que para de acabar as coisas nessa casa, meu Deus? Qual é a hora que chega a multiplicação de tudo aqui? Imagina Moisés, gente. O povo toda hora falta uma coisa. Daqui a pouco o povo diz assim, ai que saudade da cebola do Egito. Irmão, quem tem saudade de cebola? Quem que lambe os beiços, irmão? Tá pensando em quê? Cebola. Você pensa num rodízio de macarrão, de massa. Aí você faz... no churrasco. É aí que, né? Agora, o povo dizia assim, estou com saudade dos pepinos, da cebola do Egito, do alho do Egito, meu irmão, só coisa boa. Imagina o cara, toda hora alguém reclamando, doutora. Toda hora alguém reclamando, parece alguém lá no seu consultório. Toda hora chega alguém, tô doente, doutora. Tá bom, toma aqui, tô doente, doutora. Alguém vai lá no consultório para dizer, doutora, estou bem, vim aqui só para dar um abraço na senhora, dar um beijo na senhora, eu vou dizer glória a Deus, aleluia, que bom. Tem alguém que faz isso? Não, né? Se prepara, Mavana, é só a reclamação. Imagina o povo no ouvido de Moisés o tempo todo. Aí Moisés, ai, cala-se, vocês estão me deixando louco. Ao invés de falar a rocha, pegou o cajado e baf na rocha. E Deus falou, Moisés, era para falar, Moisés. Não era para bater, era para falar. Por causa disso. Mas olha que interessante, meu irmão. Mesmo reconhecendo a sua falha e convivendo com as consequências, Moisés não usa a sua frustração para contaminar o povo. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda, Jesus, a ser igual Moisés. Mas olha que interessante, ele continua sendo instrumento da graça de Deus, mesmo com o coração amargurado, mesmo com esse coração dolorido, ferido, mesmo decepcionado com as pessoas, mesmo angustiado com tudo aquilo que ele está vivendo, mesmo angustiado com tudo aquilo que ele está vivendo com relação àquele povo murmurador, reclamador. Sabe aquela coisa, quer saber de uma coisa? Larga a mão, eu vou sair desse mundo. Eu não vou mais lá em tal lugar, eu não vou mais lá porque lá não sei o quê. Moisés não. Moisés mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, ele continua sendo instrumento da graça de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe uma grande diferença entre carregar uma ferida e espalhar a ferida. Existe uma grande diferença em carregar uma ferida e espalhar uma ferida. Algumas pessoas são machucadas e passam a machucar os outros. Algumas pessoas são decepcionadas com a vida e passam a decepcionar os outros, que ele acha, eu não posso ser infeliz sozinho, alguém tem que ser infeliz junto comigo. Você consegue entender? Ele está ferido, mas ele quer que o outro seja... Ele fica agoniado porque o outro está feliz. Ele consegue ficar triste porque o outro está se dando bem na vida. Tem que estar roubando.
Tá jogando tá apostando no Brasil. Ele não pode, ele fica triste se o outro está bem. Entenda isso, meu irmão. Existe uma grande diferença entre carregar uma ferida, existe uma grande diferença em olhar para mim e chegar à conclusão de que as coisas não estão dando certo, que as coisas não estão correndo bem para a minha vida, de que eu ainda não estou no lugar que eu gostaria. Existe uma grande diferença entre eu saber isso e eu querer que essa frustração vocês também carreguem. Essa é a grande diferença. Um coração transformado não reage à dor com amargura. Ele consegue lidar com as diferenças, ele consegue saber que nem todo mundo está feliz o tempo todo. E às vezes o coração não transformado, ele quer cobrar do outro aquilo que ele não está disposto a pagar. O preço que ele não está disposto a pagar. Ele quer cobrar do outro aquilo que ele não está disposto a fazer. Você consegue entender isso? Muitas vezes existe uma grande diferença entre olhar para a minha vida e ainda que eu esteja ferido pelas circunstâncias, decepcionado com as circunstâncias, decepcionado com as pessoas, eu não fazer com que isso atinja os outros. Isso é importante. Mais uma vez, a graça de Deus nos impede ou impede que a dor se transforme em amargura. Entenda isso. No último dia da sua vida, Moisés poderia falar de perdas, mas ele prefere falar das promessas de Deus. Moisés poderia concentrar a atenção na sua própria história, mas ele prefere abençoar o futuro daquelas pessoas. O fruto de um coração transformado é que esse coração continua produzindo vida. Não é ele está batendo. Não é isso. Não é isso. Mas ele continua produzindo vida para além de si mesmo. Porque esse é o nosso propósito, irmão. Esse é o nosso propósito. Quem pensa que nasceu para dormir, acordar, tomar banho, almoçar, tomar café, trabalhar, voltar para casa, dormir, descansar, acordar, tomar café, não entendeu o sentido da vida. Quem não conseguiu entender ainda que a vida vai além de nós, vai além de mim mesmo, vai além de nós mesmos. Não entendeu ainda o propósito da sua existência. Eu estou esperando chegar aos 50 anos. Chegou, e aí? Agora eu estou esperando chegar aos 60. Tá, e agora? Agora eu vou esperar aos 70. Não tem propósito. Tudo para ele é um desafio que não vale a pena. Tudo para ele é um desafio que não vale a pena. Você diz, irmão, vamos ler a Bíblia. Não vale a pena. Irmão, vamos vir no culto de oração. Não vale a pena. Nada para ele vale a pena. Irmão, não vale a pena. Não vale a pena. São pessoas que não entenderam o propósito da sua existência. Estão vivendo. E que eu vou te dizer, para chegar numa determinada idade, olhar para trás e dizer assim, como eu me arrependo de não ter feito. E não são poucas pessoas que chegam a essa conclusão. Nós precisamos entender isso. Último dia da sua vida, Moisés poderia fazer qualquer coisa. Mas ele ainda decide viver para além dele mesmo. Ele reúne o povo e diz, gente, vou morrer hoje. E não é de doença, porque ele não morreu de doença. Ele diz, gente, Deus mandou eu subir lá porque eu vou morrer, mas vem aqui. Que eu quero liberar palavras de bênção para vocês. O que você escolheria fazer no último dia da sua vida? Vamos pensar agora no último dia mesmo. Ainda que a mensagem não seja sobre isso.
Mas Moisés faz aquilo que está intrínseco nele. Moisés vive a sua vida quem ele é. Moisés não precisa fazer força para ser quem ele é, porque ele é quem ele é. Ele é alguém que está o tempo todo produzindo vida. Tem um episódio na história de Moisés que o sogro dele chega e fala: homem do céu, você vai infartar? Você vai morrer? Você vai morrer e vai matar o povo. Porque Moisés acordava de manhã no deserto, ficava ouvindo os problemas do povo até a noite. Quase 2 milhões de pessoas. Hã? Aí o sogro chega e fala: você está doido, homem, você vai morrer e vai matar o povo. Não compensa. Coloca pessoas para te ajudarem a ouvir os problemas. Os problemas pequenos eles resolvem e os problemas grandes eles trazem para você. Moisés sabia que o propósito da vida é viver para além de nós mesmos. Ele dizia: eu preciso ser útil. Eu preciso servir. Alguém precisa de mim. Alguém precisa da palavra que eu tenho. Alguém precisa do abraço. Sabe, tem gente que a gente abraça aqui na igreja que dá prazer de abraçar. Você sabe que a pessoa diz assim, é como se estivesse dizendo assim, como eu estava querendo esse abraço. Ou como eu estava querendo dar esse abraço. Sabe que como isso é bom. Moisés sabia que o propósito da sua vida e o propósito da existência não é viver para nós. Irmãos, se fosse para viver para nós mesmos, nós ia cada um viver numa ilha. Ilhazinha assim, essa aqui é a tua ilha, essa aqui é a tua, não precisa ter contato com ninguém. Mas já viu que você tem o que alguém não tem? E você não tem o que alguém tem. E quando nós entendemos isso, nós vamos nos complementando uns aos outros. Então eu posso ajudar alguém com um conselho numa dificuldade, alguém que consegue lidar melhor com as suas finanças, consegue ajudar alguém que não consegue, que não sabe lidar, alguém que está com saúde meio debilitada, pode ouvir de alguém. Mas para isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender por quê. Por que estamos aqui? Qual é a razão da nossa existência? Fruto de um coração transformado é que ele continua produzindo vida. E o fruto de um coração transformado é que ele não reage à dor com amargura. Você vai ser ferido? Eu vou ser ferido? Eu sou. Você vai ser, porque tem gente que pensa que pastor não. Pastor não. Mas sim. Mas a questão não é se você vai ser ou não, é como você vai reagir a isso. Como você vai reagir a isso? Eu estou ferido, agora eu vou ferir todo mundo. Eu estou magoado, agora eu vou magoar todo mundo. Eu estou infeliz, agora eu vou deixar a vida de todo mundo. Aí eu vou fazer da tua vida um inferno. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Está repreendido. Mas eu vou fazer da tua vida um inferno. Já viu briga de trânsito? O cara anda quilômetros atrás do outro só para brigar. Só para terminar num trem que vai ser ruim para todo mundo. Ele teve 1 quilômetro para pensar, para desistir, para mudar de ideia. Para dizer, quer saber uma coisa? Não vale a pena não, vai que eu... larga a mão. Não, ele vai. Ele vai. Ele tem 1 quilômetro para ficar o anjinho dizendo não vai, e o diabinho dizendo vai. Não vai, vai. E ele vai. Depois o que sobra para ele? Uma família enlutada muitas das vezes. Um coração transformado não reage à dor com amargura. Eu estou dizendo aqui que não tem dor? Eu estou dizendo que um coração transformado não vai ter problema? Não. Eu estou dizendo que ele não reage ao problema com amargura. Ou seja, ele não assimila aquilo.
Ele não permite que aquilo faça morada no seu coração ao ponto de que aquilo se transforme a sua arma. Agora ele está armado, sai dando tiro para tudo que é lado. Nós precisamos entender isso. Eu quero encerrar com essa frase aqui, Arthur. Um coração moldado por Deus transborda na maneira como vivemos. A vida de Moisés foi fruto de um coração moldado por Deus. Então, quando ele chega no último dia da sua vida, não tem como ele negar a essência de quem ele é. O que saiu no fim da vida de Moisés revela com clareza bênção e não amargura. Você não vê um homem amargurado. Você não vê um homem revoltado. Você não vê um homem decepcionado. Você não vê um homem com a pá virada. Você vê um homem no último dia da sua vida abençoando. Abrindo a sua boca para abençoar. Liberando bênção sobre o futuro daqueles que até então só tinham lhe feito mal. Você consegue entender isso? A pergunta que esse texto deixa para nós é muito simples. O que tem sido formado em nós? Será que o nosso coração tem fruto de um coração moldado? Será que nossa vida ainda é servir? Será que o nosso coração ainda é olhar para o outro? Será que o nosso coração ainda é encorajar outros? Irmãos, olha, Cláudio, eu vou te dizer uma coisa, eu já fui muitas vezes aconselhar pessoas, Cláudio, que eu precisava de conselho. Eu precisava de alguém que me aconselhasse, eu estava com a vida assim, ó. E alguém liga e diz assim, ai pastor, eu preciso de ajuda. Aí você diz, ai caramba, eu também preciso. Mas você sabe que muitas das vezes, Cláudio, não foi uma nem duas, muitas vezes eu saí de lá melhor do que quando eu cheguei. A pessoa não ouviu meus problemas, ela não me ajudou em nada, mas só o fato de eu estar lá e ajudando alguém, eu saí de lá, como o povo gosta de falar, né? Eu saí de lá empoderado. Eu saí de lá dizendo, não é que eu presto para alguma coisa? E às vezes, Ana, às vezes você nem diz nada, você nem tem, você sai até meio assim, meu Deus, mas nem falei nada de tão maravilhoso assim. E a pessoa diz, ai, obrigado, como você me ajudou hoje. Aí você sai de lá dizendo, caraca, meu, não é que vale a pena esse negócio? Não é que vale a pena estar vivo? É aí que a gente vê. É aí que a gente vê o propósito. São nesses momentos que você vê o quanto a tua vida tem utilidade. Qual é o valor do emprego? Qual é o valor do emprego? O salário. É você pegar os boletos e dizer, graças a Deus, paguei. Você não se sente útil, você não vê como é útil o teu trabalho? Pode não ser o trabalho dos sonhos. Pode não ser aquele que você gostaria, mas é ele que está pagando teus boletos. É ele que não deixa a Energisa ir lá e cortar a tua luz. É ele que não deixa faltar a água na tua casa. A Sanesul vai lá e olha e diz assim, ok, está pago. Você não se sente bem? Não é bom isso? Você estufa o peito e fala, venci junho, que venha julho. Todo mês a gente está assim, venci, que vem o próximo. Venci, que vem o próximo. Nunca dá para a gente dizer outra coisa, não sei essa. Mas você não vê o valor no teu salário, você não vê o valor no teu ganho. A gente paga chorando. Ai meu Deus, R$700 de luz, ai Senhor. R$200 de água, ai Senhor. Você paga chorando, mas depois que paga, é um alívio. Você sabe que a luz vai estar lá.
Aí que você vê o valor do trabalho. Muito ou pouco, bom ou ruim, é aí que você vê o valor do trabalho. É quando a gente começa a olhar para além de nós, Alessandro, que as coisas começam a fazer sentido para a nossa vida. Quando eu vivo só para mim, eu tenho que trabalhar para comer, trabalhar para me vestir, a vida gira em torno só disso. Lá vou eu de novo trabalhar para comer, lá vou eu de novo trabalhar para me vestir, lá vou eu de novo trabalhar para comer, lá vou eu trabalhar para comer, lá vou eu trabalhar. E a vida vira nesse ciclo vicioso. Mas quando você entende que o propósito da tua vida é continuar produzindo vida, é quando você sai do campo desse campo do só receber e vai para o campo do dar. De repente você recebe uma mensagem, ou você chega no trabalho, em qualquer lugar, e lá está a pessoa com um sorriso assim. Aí você diz, ué? Aí ela chega e aperta sua mão, te dá um abraço e fala, obrigado. Nossa, aquilo que você falou para mim. Nossa, aquela mensagem que você mandou. Nossa, aquele convite que você me fez. Nossa. E ela começa a dizer coisas para você. E você sai dali. O teu dia vira maravilhoso. Você chega no patrão e fala, oi patrão. Oi patrão, sim. Porque tudo fica bom. Tudo fica bom. Quando a gente para de viver para nós mesmos, tudo fica bom. A gente começa a ver o valor da vida exatamente nisso. Um coração, o fruto de um coração moldado por Deus, é um coração que continua produzindo vida, é um coração que não reage à dor com amargura. Pode ter dor, pode ter sofrimento, pode ter luta, pode ter dificuldade, mas nada disso se transforma numa arma. Numa arma. É porque você não sabe o que eu estou passando. O fruto de um coração moldado por Deus não tem essa frase nos seus lábios. Eu sou assim porque a vida foi ruim para mim. Eu fui assim porque eu não tive oportunidade na vida. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida. Um coração moldado por Deus não reage à dor com amargura. Ele olha para a vida e diz, as oportunidades que eu não tive até hoje, eu vou em busca. Eu vou conquistar. Eu não vou transformar a minha dor numa amargura que vai me levar para o resto da vida, ou que vai me acompanhar pelo resto da vida. A pergunta é o que tem sido formado em nós: morte ou vida? Será que você decidiu agora viver para você? Isolou-se do mundo? Não, para mim acabou, para mim deu, tá bom. Fruto de um coração transformado é porque ele continua produzindo vida. Aquilo que Deus forma no nosso coração sempre transborda na maneira como vivemos. Se Deus transborda em você alegria, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Se Deus transborda em você a misericórdia e a compaixão dele, as pessoas vão saber que elas podem encontrar em você misericórdia e compaixão. Sabe qual é a boa notícia hoje? Quem está vivo aí diz amém. Quem está vivo dá um glória. Quem está vivo aí, faz um sinal aí. Vai que você morreu aí, eu não estou vendo. Vai lá, balança aí. Está todo mundo vivo, graças a Deus. Essa é a boa notícia. Enquanto a vida, há a oportunidade de Deus continuar moldando o nosso coração. Para que em todo tempo, o que saia de nós
seja bênção para aqueles que caminham ao nosso lado. Deus quer plantar em você sementes de vida, de paz, de alegria. E alegria não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldades, é saber lidar com elas, sem perder a essência daquilo que Deus colocou em você. Não é você ficar sorrindo, não é você ficar com... Não, é você permitir que isso saia lá de dentro do teu coração. Fique de pé.